Queridos irmãos e irmãs, nesta quinta-feira, 7 de agosto, vamos escutar o Santo Evangelho e meditá-lo em nossos corações. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesaré de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: E vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Jesus então ordenou aos discípulos que não dissessem a ninguém que ele era o Messias. Jesus começou a mostrar aos seus discípulos que devia ir a Jerusalém e sofrer muito da parte dos anciãos, dos sumos sacerdotes e dos mestres da lei, e que devia ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Então Pedro tomou Jesus à parte e começou a repreendê-lo, dizendo: Deus não permita tal coisa, Senhor, que isto nunca te aconteça. Jesus, porém, voltou-se para Pedro e disse: Vai para longe, Satanás. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus amados irmãos e minhas irmãs, nesta quinta-feira da 18ª semana do tempo comum, o Evangelho nos apresenta esta pergunta que Jesus faz aos discípulos: Quem dizem os homens que eu sou? Na visão dos homens, era como um profeta, João Batista, Elias, algum dos profetas. Mas Jesus pergunta diretamente aos apóstolos, aqueles que conviveram com ele: Quem dizem, então, vós que eu sou? E aqui a resposta de Pedro: Tu és o Messias, o Filho de Deus. Esta resposta demonstra a fé daquele que vivia com o nosso Senhor, que cada dia podia constatar as obras, os milagres, as ações realizadas por Jesus. Mas vejam que quando Jesus mostra a paixão que vai passar, a morte que vai enfrentar, sofrimento, Pedro é tentado então a querer afastar esta situação da vida de Jesus. E por isso, o mesmo a quem Jesus chama de pedra, de rocha, que vai construir a igreja, depois vê na ação de Pedro não uma ação daquele que se deixa levar por Deus, mas daquele que se deixa também levar pelas coisas do mundo, pelos homens, e por isso diz: vai para longe, Satanás. Muitas vezes o ser humano deixa de pensar como Deus e procura pensar como os homens. Peçamos a nosso Senhor que nos ajude a que nunca nos desviemos dele, para que o nosso pensamento seja como o pensamento de Deus e não como o pensamento dos homens. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre ele seja louvado. O Senhor esteja convosco, ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos, uma boa quinta-feira, um bom dia.